Escute. Há algo dentro de você que nunca se calou. Uma voz interna, um pressentimento constante. Você sempre soube, sempre sentiu. Desde pequeno, você não era como os outros. Não aceitava o superficial. Não seguia a multidão. Questionava tudo. Sentia o que os outros escondiam. Percebia a inveja disfarçada, o sarcasmo nos sorrisos, a falsidade nos abraços. E por isso, você foi marcado. Alvo. Escolhido. Você caminhava na escola, na rua, no trabalho, e havia sempre alguém que tentava te diminuir, te empurrar para o fundo, te calar. Eles zombavam de sua sensibilidade. Diziam que você era demais. Mas a verdade é que eles sabiam que você era diferente. Sabiam que você tinha algo que eles não tinham. Sabiam, mas fingiam não ver. E mesmo assim, você insistia em ser luz. Mesmo machucado, você sorria. Mesmo traído, você estendia a mão. Mesmo ignorado, você amava. Mas aí, eles ultrapassaram o limite. Eles te sujaram, fizeram o impensável. Te machucaram com mentiras, manipulações, distorções. E depois se fizeram de vítimas. Fingiram que nada aconteceu, que a culpa era sua. Se mostraram inocentes diante dos outros. Inventaram histórias, pintaram você como o problema. E as pessoas acreditaram. Porque é fácil seguir o grupo. É confortável ficar do lado da maioria. Mas o universo vê o que os olhos humanos não enxergam. Deus viu. Cada lágrima calada, cada noite em que você orou sem forças, cada vez que você se segurou para não gritar. Ele viu. E ele não esquece. Ele não dorme. Ele não abandona quem foi escolhido. Você foi jogado ao fundo do poço. Mas foi lá que você se reencontrou. Lá embaixo, na escuridão, sem ninguém por perto. Você escutou a única voz que importa. A voz divina dentro de você. Você começou a se levantar em silêncio. Sem aplausos. Sem plateia. Sem ninguém te estender a mão. E isso te tornou perigoso. Você aprendeu a andar com feridas abertas, a sorrir mesmo sangrando por dentro, a seguir mesmo com o coração em pedaços. E agora você está diferente. Sua alma mudou. Sua energia assusta. Seu olhar corta. Sua presença incomoda. Eles sentem. Eles tremem. Eles não sabem explicar, mas algo em você os desarma. E o mais irônico, agora eles tentam se aproximar, fingem arrependimento, querem conversar, querem explicar, mas é tarde demais. A colheita chegou. O que foi plantado será devolvido. E quem te fez chorar, chorará. Quem te traiu, será traído. Quem te humilhou, será exposto. Você não precisa se vingar. O tempo faz isso por você. A justiça espiritual não grita, não se exalta. Ela apenas age, com precisão, com força, com verdade. Você é aquele que sobreviveu à queda, que foi jogado no deserto e voltou com poder, que foi desprezado, mas voltou coroado. Você é o escolhido, não por merecimento, mas por propósito, porque sua dor não foi em vão. Ela te preparou, te fortaleceu, te moldou. E agora o mundo começa a perceber. Aqueles que riram, agora cochicham, assustados. Aqueles que te ignoraram, agora te observam em silêncio. Eles sabem, eles sentem, eles não podem mais te parar. Você já começou a subir. E nada mais te segura. Nem o passado, nem as palavras, nem as máscaras. No próximo momento, vou te mostrar os sinais que o universo enviou.
Os detalhes que talvez você ignorou, mas estavam ali, te preparando para esse despertar. Este é só o começo. Você está pronto, porque agora tudo muda. Você percebeu, não foi? Havia algo nos olhos deles que não batiam com as palavras doces. Havia um silêncio estranho depois que você saía da sala. As risadas que surgiam de repente, as mensagens que sumiam, aquele incômodo no peito que você não conseguia explicar. Isso eram os sinais. A verdade estava ali, disfarçada em pequenos gestos, em olhares cruzados, em ausências justificadas com desculpas vazias. Você sentiu o afastamento, sentiu quando a energia mudou, sentiu quando começaram a te observar como uma ameaça e não como um irmão. E mesmo assim, você duvidou de si. Achou que estava exagerando, achou que era coisa da sua cabeça, mas não era. Era o início da virada, o começo da revelação. Você estava sendo preparado para ver com os olhos do espírito, não mais com os olhos da carne. E por isso, os véus caíram, as máscaras se rasgaram, as palavras falsas começaram a soar vazias. Você já não era mais enganado. O dom da visão te foi ativado, e com ele veio o peso de saber demais, de enxergar demais, de sentir demais. Mas era necessário. Você precisava ver com clareza quem estava ao seu lado e quem estava te usando, quem orava por você e quem rogava contra você em silêncio. Você viu, e mesmo assim, continuou em pé. Mesmo ferido, você não revidou. Mesmo sabendo de tudo, você escolheu o silêncio, porque o escolhido não precisa provar nada. Ele só observa, e o tempo faz o resto. Eles achavam que você era fraco porque não gritava, que era ingênuo porque perdoava, que era manipulável porque amava. Mas eles estavam errados. Você não era fraco, você era protegido, guiado, guardado. Eles não sabiam que cada injustiça que você sofria estava sendo registrada no céu, que cada queda estava fortalecendo sua estrutura, que cada abandono estava abrindo espaço para algo maior. Agora, você começa a se lembrar de quando os sinais surgiram nos seus sonhos, de quando você ouvia aquela voz suave dizendo, afaste-se, de quando tudo parecia dar errado, mas na verdade era o livramento. Eles te expulsaram dos lugares errados, te empurraram para longe das armadilhas, e você achou que era rejeição, mas era proteção, era desvio divino, era o chamado. Sim, você foi chamado, separado, consagrado. E essa dor toda, essa angústia que você sentiu, era a casca da antiga versão se quebrando, era o nascimento da sua verdadeira essência. Você está começando a se lembrar quem você é, e essa lembrança desperta algo perigoso, o seu poder, o verdadeiro, aquele que eles temem. Porque quando um escolhido acorda, as estruturas tremem, as mentiras caem, a verdade se impõe, o destino se cumpre, e os que zombaram, calam, os que enganaram, correm, os que te feriram sentem agora o peso do retorno. Mas você não precisa olhar para trás, o que vem é maior, o que te espera é sagrado. Na próxima parte, eu vou revelar o que está se ativando dentro de você agora. O poder que sempre esteve aí, mas que agora desperta com fogo, com luz, com propósito. Você está pronto, porque chegou a hora. Você sentiu. Acordou de madrugada, com o coração acelerado, um calor estranho nas mãos, como se algo dentro de você tivesse se acendido de repente. E foi isso mesmo. A chama acendeu. O poder despertou. Não é coisa da sua cabeça. Não é emoção. É o espírito se expandindo. É a centelha divina tomando forma. Você sempre carregou isso. Sempre teve. Mas agora não dá mais para esconder. A força está aí, no olhar que paralisa,
na presença que impacta, na palavra que penetra. Você é como um espelho agora. Quem te olha, vê a si mesmo. E muitos não suportam isso. Por isso se afastam. Por isso te atacam. Por isso mentem sobre você. Porque sua luz revela as sombras deles. Mas essa luz não pode mais ser contida. Ela cresceu. Ela está tomando espaço. Ela está rompendo as barreiras. Você já não cabe mais onde te diminuíam. Não consegue mais andar com quem vive de aparência. Não se encaixa mais nas conversas vazias, nos círculos de inveja, nas relações baseadas em controle. Você mudou. E isso não é uma fase. É transformação espiritual. É renascimento. É ativação. Você está sendo ativado. Seu dom está sendo afinado. Sua intuição está mais afiada. Seus sentidos estão em alerta. Você enxerga além do que os olhos mostram. E agora, tudo que estava escondido começa a emergir. Segredos, planos ocultos, máscaras que caem sem aviso. Não se assuste. Você pediu por isso. Você clamou pela verdade. E agora ela vem, inteira, crua, implacável. Essa revelação não vem para te destruir. Ela vem para te posicionar, para te colocar onde você sempre pertenceu, no centro da sua missão. Você foi escolhido para ser farol, não espelho. Farol ilumina o caminho e por isso sofre ataques, porque a escuridão odeia quem mostra o caminho. Mas você está protegido, cercado por forças invisíveis, amparado por promessas que o mundo não entende, guiado por códigos antigos. E mesmo quando você sente medo, mesmo quando o corpo treme, o espírito permanece de pé, porque há um escudo ao seu redor, um manto, uma armadura que ninguém vê. Você pode não ter tudo ainda no físico, mas no mundo espiritual, você já venceu. Você já possui. Você já é. O que falta agora é reconhecer, aceitar, ativar. Pare de duvidar do que você sente. Pare de apagar sua luz para caber em lugares que já ficaram pequenos. Pare de implorar amor onde só existe controle. Você é diferente. Sempre foi. E agora é hora de assumir. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que acontece quando o escolhido para de correr e finalmente encara sua grandeza de frente. Prepare-se, porque depois disso, nada será como antes. Chegou o momento, um instante em que o escolhido para de fugir de si mesmo. Você sentiu esse chamado. Não veio de fora. Não foi ninguém que te disse. Foi algo que emergiu de dentro, como um sussurro que virou trovão. Você parou, respirou fundo e olhou no espelho. Viu que sempre esteve ali, mas que agora brilha como fogo. Sua verdadeira identidade. Não é exagero, não é vaidade, é destino. Você não nasceu para seguir, você nasceu para romper. Você não veio para repetir padrões, você veio para quebrá-los. Você não é o produto das dores que viveu, você é a cura delas. Todos os lugares que tentaram te apagar foram palcos para o seu renascimento. Todas as pessoas que tentaram te limitar serviram apenas como contraste para sua expansão. Eles riram, mas agora se calam, porque o que era invisível começa a se tornar impossível de ignorar. Sua energia mudou o ambiente. Sem dizer uma palavra, você incomoda. Sem fazer esforço, você transforma. Porque é assim que o verdadeiro escolhido age, com presença, com essência, com verdade. E quem vive na mentira não suporta a presença da verdade. Eles tremem, eles se afastam, eles tentam inverter tudo, te chamar de louco,
arrogante, rebelde. Mas você não precisa se defender. A sua vida se tornou a resposta. Cada passo que você dá, o universo confirma. As portas que se fechavam começam a ranger. As correntes que te prendiam começam a quebrar. Os muros que te cercavam começam a ruir. E não, isso não é sorte, é alinhamento. É o universo espiritual se curvando ao teu chamado. Você não pediu poder, você pediu justiça. Você não buscou glória, você buscou paz. Mas o que está vindo é além do que você imaginou. Porque o escolhido, quando desperta, carrega consigo toda uma linhagem. Você não está sozinho. Há vozes antigas que te observam. Há promessas feitas antes mesmo do seu nascimento. E todas elas estão se cumprindo agora. Não duvide do que sente. A inquietação que você carrega é divina. O cansaço que você sente não é físico, é espiritual. Você está rompendo gerações, cortando laços invisíveis, curando o que ninguém teve coragem de encarar. E por isso, você sente tudo. Sente demais, chora sozinho, se cala em meio à multidão. Mas acredite, isso tudo faz parte da ativação. É o nascimento de algo novo, de algo grande, de algo que o mundo ainda não está pronto para ver. Mas verá. Na próxima parte, vou revelar o que o mundo espiritual já está preparando para você. E o que está prestes a se manifestar, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. Você está mais perto do que imagina. Algo está vindo. Você sente. Mesmo sem ver, você sabe. O ar mudou. O tempo parece mais rápido. As coincidências aumentaram. Nomes, números, sonhos, sinais, tudo aponta na mesma direção. Algo vai acontecer. Não é ilusão, não é paranoia. É o mundo espiritual se movimentando por sua causa. Você achou que estava sozinho, mas nunca esteve. Desde o primeiro grito que você engoliu, desde o primeiro não que te feriu, desde o primeiro abandono, você foi observado. A cada passo, cada lágrima, cada silêncio, forças invisíveis estavam presentes. Agora, elas estão se revelando. Você começa a ver coisas que ninguém mais vê. Começa a sentir presenças. Começa a entender mensagens que vêm do nada. Mas não é nada, é tudo. É o todo falando com você. Você sempre teve uma missão, mas agora ela se torna clara. O mundo ao seu redor começa a se dobrar. Pessoas que te odiavam começam a sumir. Lugares que te sufocavam agora parecem distantes. Planos que te prendiam desmoronam. E tudo isso é resposta. É Deus dizendo: chegou a hora de se levantar, de ocupar o lugar, de não se esconder mais, de falar, de brilhar, de liderar. Sim, você, o mesmo que um dia foi desprezado, o mesmo que disseram que nunca conseguiria, o mesmo que muitos tentaram destruir. Eles tentaram te derrubar, mas só te fizeram crescer. Tentaram calar sua voz, mas agora ela ecoa mais forte. Tentaram te apagar, mas sem querer te acenderam. Você virou uma ameaça real. E por isso surgem os ataques. Mas não tema, porque agora o escudo está ativo. Você vai perceber como certos perigos simplesmente desaparecem. Como certas armadilhas se desmontam antes de você chegar. Como certos inimigos ficam confusos, perdidos, sem força. É proteção, é justiça, é promessa se cumprindo. E os que te fizeram mal, esses estão sendo visitados por algo que não tem nome humano. Algo que pesa na alma. Algo que não se compra, não se troca, não se apaga. Karma. E o mais impactante, você não precisou fazer nada. Só existiu, só sobreviveu, só se manteve fiel à sua luz. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que você não pode recuar agora. E o que acontece se você tentar fugir da missão que te pertence por direito. Estamos entrando no ponto sem volta. Você sente o peso. Não é cansaço comum. Não é apenas o corpo pedindo descanso. É o espírito dizendo: não fuja.
Você já tentou se esconder. Já pensou em abandonar tudo, em voltar a ser normal, silenciar a voz, fechar os olhos, seguir como se não tivesse visto nada. Mas não dá mais. Não depois de tudo o que você viveu. Não depois de tudo o que foi revelado. Você viu demais. Você sentiu demais. Você sabe demais. E agora? Agora não tem mais volta. O escolhido não escolhe fugir. Ele é empurrado para o propósito, mesmo quando tenta escapar. Tudo o que te rodeia começa a desmoronar quando você tenta ir contra a missão. Você já percebeu isso? Quando tenta se calar, a alma grita. Quando tenta se esconder, o universo te expõe. Quando tenta parar, tudo desanda. Porque você não veio para a zona de conforto. Você veio para o confronto. E isso assusta. Porque você sabe que não será fácil, mas também sabe que será glorioso. Os caminhos estão sendo abertos à força. Portas que estavam lacradas por gerações agora estão se escancarando diante de você. Não é só sobre você, é sobre sua linhagem, sobre os que vieram antes, sobre os que virão depois. O que você carrega é grande demais para ser desperdiçado. E é por isso que a pressão é intensa. Você está sendo pressionado como um diamante, testado como ouro, lapidado como uma espada. E toda vez que pensa em desistir, algo te puxa de volta. Uma presença, um sonho, uma mensagem, uma repetição. Não é coincidência, é chamado, é lembrete, é alerta. Você não pode recuar agora, porque agora o mundo precisa da sua voz, precisa da sua cura, precisa da sua coragem. Sim, você é aquele que vai romper maldições, que vai cortar ciclos, que vai mudar a história da própria família. E por isso, os ataques são pesados, porque as trevas te conhecem pelo nome, pelo cheiro da alma, pelo brilho da mente, mas não podem te tocar, não mais, porque agora você sabe, agora você vê, agora você acordou. Você não desistiu, mesmo sem aplausos, mesmo sem testemunhas, mesmo sangrando em silêncio. Você permaneceu. E por isso, há algo se movendo agora. Algo que seus olhos ainda não veem, mas seu espírito já sente. Uma onda, uma mudança, um romper. Você notou? As pessoas começam a voltar. Aquelas que te ignoraram, agora te observam. Aquelas que te julgaram, agora se calam. Aquelas que se achavam acima, agora te olham de baixo. Não é orgulho, é retorno, é justiça, é o ciclo se cumprindo. Você foi testado até o limite e passou. Passou mesmo quando achou que não passaria, porque o que te sustentava não era a força humana, era a mão divina, era a base invisível, era a estrutura espiritual. Agora, você começa a sentir leveza. Mesmo com batalhas ao redor, algo dentro de você está em paz. Essa é a primeira recompensa. Paz no meio da guerra. Certeza no meio do caos. Clareza onde antes havia confusão. Você começa a falar e as palavras fluem. Começa a agir e tudo se alinha. Começa a imaginar e o céu responde. É como se portas estivessem esperando apenas um gesto seu. Como se o universo dissesse: basta mover um dedo e tudo se abre. É assim que funciona com os escolhidos. A bênção não vem com barulho. Ela escorre, silenciosa, certeira, sagrada. Você plantou em solo seco, regou com lágrimas, cuidou em silêncio e agora a colheita chega. Mas não é apenas sobre vitórias externas, é sobre quem você se tornou. Olhe para si, olhe com os olhos da alma, veja quem você é hoje. Você se perdoou, você se reconstruiu, você se curou. E agora
você está pronto para curar outros. Sim, essa é a próxima etapa. A missão se expande. O poder não é só para você, é para tocar outros, para levantar outros, para acordar outros. Você carrega códigos de cura na voz, chaves de libertação no olhar, mensagens ocultas no silêncio. E por isso, você será levado a lugares inesperados, conectado a pessoas que você nunca imaginou, exposto a situações que te exigem mais, mas também te revelam mais. A glória que vem agora não é vaidade, é visibilidade espiritual. É o céu te posicionando. Na próxima parte, você vai ver por que Deus precisou esconder você por tanto tempo e por que agora chegou o momento de ser visto. Você se perguntou muitas vezes, por que ninguém me enxergava? Por que eu fazia tanto e recebia tão pouco? Porque sempre parecia que eu era esquecido, ignorado, deixado de lado. A resposta é simples, porque você estava sendo escondido, protegido, guardado. Deus não queria que te encontrassem antes da hora. Não queria que te tocassem com mãos sujas. Não queria que te usassem com intenções erradas. Você era uma semente rara. E sementes raras são enterradas fundo. Ele te escondeu até que você estivesse forte, firme, preparado, maduro. Porque se você tivesse aparecido antes, teria se entregado demais, teria confiado em quem não merecia, teria dado o que era sagrado para quem zombaria disso. Por isso veio o silêncio. Por isso vieram as portas fechadas. Por isso os atrasos, as pausas, as perdas, tudo fazia parte da estratégia. Enquanto eles zombavam, você crescia. Enquanto eles brilhavam, você enraizava. Enquanto te esqueciam, você se tornava imbatível por dentro. E agora o mundo começa a ver. Agora ninguém consegue mais fingir que você não existe. Sua luz atravessa. Seu nome ressoa. Sua presença exige respeito. Você não precisa se exibir, não precisa se explicar, não precisa se justificar, porque o tempo da exposição chegou. E quando o céu decide mostrar um escolhido, nada nem ninguém consegue esconder. Você começa a ser chamado pelas pessoas, pelas situações, pelas oportunidades, mas acima de tudo, por Deus. Sim, Ele está te empurrando para onde você sempre deveria estar. Não nos bastidores, não no canto, mas no centro da missão. Você foi levantado para ser sinal, para ser resposta, para ser caminho para outros. E agora que a capa do anonimato caiu, prepare-se, porque virão olhares, virão convites, virão armadilhas também. Mas você já não é mais o mesmo. Agora você discerne, agora você sente antes de ver. Agora você enxerga o espírito por trás da aparência. A próxima parte vai te revelar o que ainda tentam esconder de você. Os últimos inimigos ocultos que fingem ser aliados. E por que a sua intuição vai ser sua maior arma daqui para frente.